Fala pessoal, beleza? Vou fazer aqui um vídeo para explicar para vocês uma série de erros cometidos em inventários florestais, tá? Tudo isso baseado na minha experiência de campo, de mais de 13 anos de trabalho que eu tenho na área, e também trocando ideia com vários colegas, profissionais, engenheiros, para que você que está vendo esse vídeo não cometa esses erros, tá bom? Bom, primeiramente é importante saber que o inventário florestal ele é uma das principais, se não for, acho que a principal ferramenta de planejamento para um empreendimento florestal. É com base nos dados dos relatórios de um inventário florestal que são tomadas muitas decisões sobre manejo, sobre novas decisões de tratos silviculturais no plantio. Então, por isso que é muito importante você estar atento para que esses erros que eu vou citar aqui não ocorram aí na sua lida, nos seus afazeres nessa atividade, beleza? Bom, para ficar melhor entendido aqui, eu vou subdividir em etapas, digamos assim, tá? Então, primeiramente, eu vou falar quais são erros comuns que muitas vezes ocorrem ainda na fase de planejamento, ou seja, mesmo antes de fazer o inventário, o profissional, a pessoa já começa cometendo alguns erros, tá? Bom, o primeiro erro que muitas vezes se comete é de não, na hora de planejar o inventário, não se levar em conta qual que é a finalidade daquele plantio, daquele povoamento, tá bom? Isso porque é importante que se leve em consideração na hora de medir em campo qual que é a finalidade última daquele plantio, porque isso vai influenciar diretamente nas variáveis que vão ter que ser levantadas em campo, tá? Ou em outras que às vezes não tem tanta importância, ou tem um grau menor de importância que seja, tá? Então, por exemplo, se um plantio é um plantio que tem finalidade para a produção de lenha, de biomassa, nesse caso é importante se levar em conta na hora de planejar o inventário que vai ter que ser levantado em campo a circunferência ou diâmetro, altura total, quantidade de árvores, percentual de falha, né? Isso é muito importante. Mas, por exemplo, se um plantio ele tiver uma finalidade de produzir madeira para serraria, por exemplo, nesse caso, faz-se necessário, já na ficha de campo, já levar preparado para se levar, fazer uma anotação da altura comercial, aproveitável para serraria, e aí, se possível, a partir daquela altura, uma medição ali de altura que seria destinada para lenha ou outras finalidades, tá? Então, quando você já tem noção de qual que é a finalidade do plantio, isso ajuda muito na hora de realizar a atividade em campo, tá bom? Um outro erro que acontece às vezes na hora ainda de planejamento é na hora de alocar as parcelas em campo, não se levar em conta muitas vezes fatores topográficos, tá? Porque se o profissional ele tem lá um mapa de campo, né? E aí ele simplesmente aloca lá de forma aleatória, sem nenhuma muita atenção, pode ser que algumas parcelas caiam em locais onde é difícil o acesso, né? Então, muitas vezes, na hora de planejar é fácil simplesmente colocar lá, mas tem que se levar em consideração que vai ter que ser necessário uma logística uma logística para chegar até aquele local. Às vezes pode ser algum morro, algum rio perto, algum fator ali que no campo atrapalhe essa questão de se chegar até a parcela amostral, tá bom? Então, fiquem atentos aos fatores topográficos ainda na hora de alocar as parcelas em campo, tá? Um outro erro que se comete ainda na fase de planejamento é na hora de definir qual que é o método de amostragem, tá? Porque o inventário florestal, para que ele seja confiável, é necessário que ele tenha, digamos, um suporte estatístico bem definido, bem embasado. Então, por exemplo, se o profissional escolher lá um método de amostragem aleatório, sistemático, né? Na hora de se fazer um cálculo, por exemplo, da intensidade ideal de amostras, se por exemplo, se for um plantio seminal, né? Um plantio seminal de origem de sementes, naturalmente ele tem uma variabilidade genética maior. Então pode ser que aquela quantidade de amostras que foi instalada em campo, pode ser que ela não seja suficiente. Pode ser que depois de feito todo um trabalho, aí o profissional vai ver que é necessário instalar mais parcelas em campo para que aquilo tenha uma representatividade estatística suficiente. Então, uma forma de se mitigar, de se ajudar nisso, uma forma é, por exemplo, fazer um inventário piloto, né? Que é um inventário inicial com uma quantidade pouca de parcelas,
E aí, a partir desse inventário piloto, o profissional faz um cálculo estatístico para saber qual que é a quantidade ideal de amostras naquele povoamento, tá? Uma outra forma também de se mitigar isso por exemplo, dividir o plantio em estratos, né? Depois desse inventário piloto, o profissional já vai ter como que uma noção de quais áreas, quais locais tem mais desenvolvimento, tem menos, quais tem sítio melhor, qual tem o sítio pior, digamos assim. Então, depois disso, o profissional ele pode subdividir aquele povoamento em estratos, né? Então, nos estratos onde tenha um bom desenvolvimento, ele instala ali uma quantidade de parcelas. Em outro extrato que tenha um subdesenvolvimento, ele instala ali uma outra quantidade de parcelas, ou seja, isso tudo é uma forma de, já desde o planejamento, né, faz o inventário piloto, ou se o profissional já tiver uma noção antes de ir a campo de quais locais são melhores desenvolvidos, né, isso ajuda muito a definir uma quantidade ideal de amostras e a localização das amostras correta em campo, ok? Um outro erro que muitas vezes acontece é na hora de definir o tamanho e a forma das parcelas amostrais. Por quê? Num povoamento florestal, cada árvore ela ocupa ali uma área útil. Por exemplo, se um plantio ele tiver um espaçamento 3x3, né? Isso quer dizer que cada árvore ali ela vai ocupar uma área útil de 9 metros quadrados. Tá? Então, na hora de definir, se o profissional for fazer uma amostra, uma parcela amostral de formato retangular, é necessário que as bordas, né, os limites dessa parcela amostral estejam de acordo com o espaçamento. Então, o limite vai ter que estar ali na linha divisória, de forma simétrica, entre uma árvore e outra, isso sempre respeitando as bordaduras ali daquela parcela amostral. Tá? Ou seja, na prática, então, por exemplo, se nesse exemplo que eu estou dando, se o plantio tem um espaçamento 3x3, então a área útil da parcela vai ter que ser um número divisível por 9, né? Que é a área útil 3x3, 9 metros quadrados. Então, somando-se todas as árvores daquela parcela amostral, né? Então, a área útil da parcela vai ter que ser um número divisível por 9. Uma outra forma de se aplicar isso em campo, né, e se corrigir, se às vezes se o plantio tem lá um espaçamento irregular, alguma coisa do tipo, uma forma de se corrigir isso é fazer uma parcela de formato circular, tá? Por quê? Quando o profissional faz no campo uma parcela de formato circular, ele simplesmente define qual que é o parâmetro que vai dizer que aquelas árvores que estão na bordadura, qual que é o parâmetro que diz que ela vai estar dentro ou fora da parcela, tá? E aí, uma vez que você tem a parcela em formato circular, todas as árvores que estão dentro da parcela, independente do espaçamento, isso fica corrigido, tá? Se você tem lá a parcela circular, você vai saber qual que é a área útil daquela parcela, e aí todas as árvores que estão dentro daquela parcela são consideradas, isso independente do espaçamento, tá bom? Então, muita atenção sobre essa questão do tamanho e forma das parcelas amostrais no seu inventário, tá? Um outro erro que muitas vezes acontece também é em relação às bordaduras, tá? Porque a gente sabe que num plantio, lá num determinado plantio que tem lá os seus talhões, né? As bordaduras do talhão, elas têm menos concorrência, elas recebem mais luz solar, tá? Então, naquela linha de bordadura, as árvores ali são mais desenvolvidas, tá? Aí muitas vezes o profissional, a pessoa que está realizando o inventário em campo, por uma questão de facilidade logística, ele vai e coloca uma parcela logo ali na bordadura. Aquela parcela amostral, ela vai ter um resultado superior às outras. Então, se você simplesmente pegar os dados daquela parcela e colocar na média do talhão, você vai estar superestimando os resultados do inventário, né? Isso vai criar ali, digamos que uma ilusão de que existe um volume, uma quantidade maior de madeira, quando na verdade o que você fez foi simplesmente colocar uma parcela ali num ponto específico onde tem um desenvolvimento superior, tá? Então, muito cuidado com isso, para alocar as parcelas a uma distância que não pegue ali aquele efeito bordadura, e aí dessa forma você vai ter os resultados de inventário mais fiéis de acordo com a realidade daquele talhão, daquele povoamento. Tá bom? Às vezes também por questão de facilidade logística, o profissional em campo ele instala uma parcela em um ponto,
Aí uma outra parcela ele instala em um local que é muito próximo, né? Se você fizer isso, colocar parcelas em locais muito próximas umas das outras, né, você vai estar como que forçando o seu inventário a ter os resultados daquela região, daquela micro-região específica. Quando na verdade o que o inventário ele busca proporcionar é uma representação do plantio, do talhão, do povoamento como um todo. Então, procure alocar as parcelas não muito próximas umas das outras, né, mas de uma geolocalização em que cada parcela dentro de um talhão, dentro de um povoamento, ela consiga abranger ali uma área útil proporcional à área daquele talhão, tá ok? Então, muito cuidado com isso também. Agora eu vou falar um pouco também sobre erros cometidos durante a execução do inventário florestal, né? Passado essa fase do planejamento, beleza? Agora vamos para alguns erros que acontecem durante a execução do inventário. Vamos lá. Muitos erros cometidos aqui nessa fase de execução, primeiramente acontece por próprios erros de medição, tá? O que isso quer dizer? Muitas vezes o profissional escolhe o equipamento errado para um determinado tipo de situação, ou ele não sabe usar direito aquele aparelho, ou então aquele aparelho está mal calibrado, tá? Então, primeiramente, é necessário que o profissional tenha um conhecimento mínimo ali, né, sobre qual o aparelho mais indicado para cada tipo, às vezes de árvore, para cada tipo de situação. Se faça ali um treinamento sobre como que se utiliza aquele aparelho, quais são as variáveis envolvidas na utilização daquele aparelho. Então, primeiramente isso, tá? Conhecer bem cada situação e cada aparelho utilizado para cada situação para se evitar esses erros de medição, tá? Nessa fase de execução, erros comuns muitas vezes são cometidos durante a medição da circunferência ou do diâmetro, tá? Atualmente, os aparelhos mais utilizados são a suta, né, e a fita métrica, tá? Então, muitas vezes erros cometidos, por exemplo, na utilização da suta, é que algumas árvores, como a suta ela é um aparelho que mede o diâmetro, né, muitas árvores elas não têm ali uma circunferência perfeita do tronco. Então, às vezes, a pessoa que vai fazer a medição, ela simplesmente chega lá e bate ali a suta, mas às vezes ela coloca a suta numa posição do tronco que é, digamos, mais fina. Às vezes, se o tronco tem um formato ali, digamos, de uma elipse, pode ser que a pessoa em campo ela pegue a medida maior ou então pegue a medida menor, tá? Nesses casos é importante então tirar as duas medidas, da maior e da menor, com a suta, e aí faz-se uma média, digamos assim, que você vai estar utilizando ali um valor médio para aquela árvore, tá? Já com a fita métrica, ela, às vezes o pessoal utiliza até mesmo aquelas fitas de costureiro, né? Ela é fácil, simples de usar, mas um erro comum ali que acontece é que à medida que a pessoa vai utilizando a fita métrica, ela vai esticando, né? Então, na hora de você utilizar a fita métrica que já esteja gasta, o que vai acontecer é que você vai ver e anotar ali um valor de circunferência que seja menor do que a circunferência real da árvore, tá bom? Então, utilize sempre equipamentos novos, tá? Para que não ocorra isso, tá? E tanto com a suta quanto com a fita métrica, um erro comum cometido é que muitas vezes a pessoa faz a medição em cima de um nó, que aí ela tem ali naquele ponto, não o tronco, mas naquele ponto, por conta do nó, ele tem ali um diâmetro de circunferência maior do que o que seria o correto. Ou então, às vezes, a pessoa põe a suta ou a fita métrica numa posição inclinada, que em vez de ela ter ali uma medida real, ela vai ter uma medida superestimada, tá? Então, evitem esses erros com a suta ou fita métrica na hora de medir a circunferência, beleza? Um erro cometido também nessa fase de execução é que algumas árvores, por exemplo, algumas espécies de eucalipto, elas soltam muita casca. E aí, às vezes, a pessoa vai medir a circunferência ou o diâmetro, mas ainda ali com aquela muita quantidade de casca solta, né? Nesse caso, o que vai acontecer é que você vai ter uma medida superestimada. Você vai estar ali medindo a tora, mas também tem muita casca. Então, nesse caso, às vezes você tem que olhar atrás da árvore para ver se tem casca solta ali, né? Tira toda a casca ali na região onde você vai fazer a medição, para que na hora de você medir, você pegue ali a medida real,
tá, do tronco e não com a casca, tá bom? Bom, sobre a medição de altura, né, antes de mais nada é necessário a gente entender que a medição de altura da árvore, de maneira geral, né, existem várias formas e tal, mas de maneira geral, a medição de altura de uma árvore, ela leva em consideração um triângulo retângulo, né, em que nesse triângulo retângulo ele leva em consideração a altura total da árvore, a distância entre a árvore e o operador e também o ângulo formado entre a visão do operador e a altura total da árvore, tá bom? Então, sendo assim, muitas vezes erros de medição de altura acontecem por uma má calibragem do aparelho ou então porque o profissional não soube utilizar determinado aparelho, não soube fazer a medição de altura, tá? Então, muito cuidado com isso. É bom, importante na hora de se medir a altura, antes de começar a fazer de fato, dar uma treinada no aparelho, ver como que ele funciona, quais que são as variáveis ali em campo que vão estar envolvidas, para evitar erros de medição de altura, beleza? Ainda sobre a medição de altura, um outro erro que acontece é que às vezes o operador ele está utilizando lá, vamos supor, um clinômetro que é um ipsômetro digital, né? E aí o ipsômetro ele vai ter lá a calibragem dele. Aí o operador ele vai, faz a calibragem, utiliza aquele aparelho, só que aí vem outro operador e utiliza aquele mesmo aparelho com a calibragem anterior, né? Nesse caso, nessa troca de operadores, na hora de trocar de um para o outro, às vezes o aparelho fica com aquela calibragem anterior e aí o novo operador vai ter uma medida de altura ou superestimada ou subestimada. Então, uma dica que se dá aqui é que sempre seja no campo a mesma pessoa para aquela função, tá? Se vai ser uma pessoa que vai fazer a medição de altura, de preferência que ele faça aquela medição de altura. Ou tome-se o cuidado para que, se trocar de operador, não pode esquecer de verificar essa questão da calibragem do aparelho, beleza? Também na medição de altura, um outro erro que muitas vezes acontece é quando a árvore está inclinada, né? Às vezes isso pode acontecer em campo, de chegar lá no campo, a árvore que você vai medir a altura dela, por um motivo externo, sei lá, ela está com uma determinada inclinação, tá? E aí, se você fizer a medição de altura considerando a altura total até o solo, você vai ter uma altura ali subestimada, tá? É importante nesses casos você fazer um cálculo à parte, né? Porque aí você vai ter que considerar um novo triângulo, né? Em que a altura total da árvore é essa linha inclinada, tá? E não essa linha reta da altura total até o solo, entenderam? Às vezes pode acontecer do operador e por algum motivo ele não conseguir enxergar a altura total da árvore ou até a altura que ele deseja fazer a medição, né? E aí essa questão aí vai ficar prejudicada. Então é importante também no campo a pessoa encontrar algum local onde ele consiga enxergar a altura total da árvore para que aquela medição fique mais fiel possível. Bom, um outro erro que acontece durante os trabalhos de medição, né, em campo, é no caso das parcelas permanentes de medição em anos subsequentes, tá? Por quê? Se o inventário ele tem lá uma determinada parcela amostral, né? E aí dentro daquela parcela amostral, todas as árvores da parcela vão ser representativas do povoamento todo, né? Então é importante que de um ano para o outro, o operador ele consiga identificar quais são os números das árvores dentro daquela parcela. Se no ano de 2018 a parcela 1, a árvore 1, ela tem lá uma determinada circunferência, quando for no ano seguinte, em 2019, é importante que ele consiga chegar naquela parcela e identificar qual que é a parcela 1, árvore 1, para ele fazer novamente ali a medição daquele ano, tá? Porque senão pode acontecer de causar uma certa confusão na hora de gerar o relatório de dados. Às vezes na hora de gerar o relatório vai ter lá árvore com crescimento negativo, quando na verdade a pessoa mediu a árvore errada, tá bom? Então uma forma de se corrigir isso é identificando bem as árvores em campo, seja com tinta, seja com alguma plaquinha, tá? Isso é muito importante também. Também podem acontecer erros devido a mudanças sazonais. O que isso quer dizer? A gente sabe também que durante o período chuvoso, as árvores elas têm um crescimento maior, né? É justamente por isso que se formam os anéis de crescimento, né? Porque
Durante a chuva as árvores crescem mais, durante o período seco as árvores crescem menos, tá? Então isso faz com que haja ali uma diferença entre as medidas de circunferência, por exemplo, tomadas no período seco, sejam diferentes das tomadas no período chuvoso, tá? Então, de preferência, escolha sempre uma mesma época do ano para se fazer as medições de inventário. No caso de preferência, eu, por exemplo, eu sempre faço no período seco, né? Porque não vai estar chovendo e porque eu sei que vai ser sempre aquele mesmo parâmetro ali para todas as medições, tá bom? Um outro erro que muitas vezes acontece é o profissional simplesmente colocar uma quantidade de amostras, mas não se levando em consideração os cálculos estatísticos a serem feitos, tá? Então, um cálculo estatístico, por exemplo, muito importante, é saber qual que é a quantidade ideal de amostras em campo, tá? Porque, como foi dito, o inventário ele tem essa finalidade de se representar, a partir daquelas amostras, a gente gerar um quadro, né, da situação do plantio como um todo, do povoamento como um todo. Então é importante que o profissional faça esse cálculo da quantidade ideal de amostras para saber se aquele inventário está sendo bem empregado, bem utilizado, se vai ser uma boa ferramenta de planejamento na hora de tomar as decisões, tá beleza? Agora eu vou falar sobre erros cometidos durante a geração de relatórios no pós-inventário em campo, tá bom? Eu vou começar falando aqui sobre uma coisa que às vezes as pessoas não consideram, mas que eu acho muito importante, que é ter um backup dos arquivos, tá? Depois de feito todo um trabalho de planejamento, todo um trabalho de execução, e aí depois de lançado esses dados no computador, é importante ter isso guardado em um arquivo de backup, seja em um HD externo, seja na nuvem, tá? Porque isso é uma ferramenta muito importante, é um histórico muito importante do seu projeto, e você não vai querer perder os seus dados por qualquer eventualidade, tá bom? Então, primeiramente, tenha sempre um backup dos seus arquivos para caso você precisar. Um erro que eu particularmente já cometi, e justamente porque eu vi que isso atrapalhava muito, muitas vezes é ter um excesso de planilha, excesso de informações. Isso gera uma confusão na hora de gerar os relatórios, isso gera uma confusão na hora de encontrar arquivos. Então a dica aqui é simplificar o máximo possível. O que eu procuro fazer? Eu procuro sempre ter uma ficha, uma planilha em Excel só para os dados de campo, e aí vinculada a essa planilha eu tenho uma outra planilha só para geração de relatórios, né? E eu também tenho separado isso tudo por ano, por empreendimento, por ano, né? E aí eu separo uma pasta específica para aquele relatório de inventário, tá bom? Caso contrário, o que pode acontecer é que você vai ter ali um excesso de informação e na hora de você achar uma simples informação, um simples arquivo, vai ser muito custoso e você pode até gerar um relatório errado, enfim. Um outro erro comum aqui é simplesmente na hora de gerar o relatório, seja por uma digitação errada, seja por uma informação errada que você colocou, seja por um cálculo feito de forma errada, ou às vezes se você está utilizando um determinado software, verifica se os parâmetros daquele software estão de acordo com o trabalho que você quer realizar. Às vezes o software ele vem lá com um determinado parâmetro que serve para uma espécie, mas você está utilizando outra espécie, tá? Às vezes o software ele vem já parametrizado para uma determinada finalidade, mas você está usando o inventário para outra finalidade, tá? Então muita atenção nisso na hora de digitar os dados, na hora de gerar os relatórios, para que todo um bom trabalho que já foi feito anteriormente não fique agora prejudicado. Agora, falando aqui sobre gráficos na hora de geração de relatórios, às vezes a pessoa escolhe um determinado gráfico que não representa bem aqueles números que ele quer mostrar. Eu considero isso como um erro, porque o gráfico ele é uma didática, ele é um recurso visual que nós temos para enxergar um número, tá? Então procure escolher qual que seja o melhor gráfico para aquele tipo de relatório específico que você quer apresentar, tá? Tem determinados tipos de dados que se encaixam melhor num gráfico de pizza. Tem outros tipos de dados que se encaixam melhor num gráfico de barras.
tem dados que se representam melhor numa linha de tendência e assim por diante, tá? Então, na hora de você apresentar isso, seja para um cliente, seja para o seu chefe, para um órgão, enfim, tá? Procure selecionar bem qual que é o melhor gráfico para aquele tipo de situação, que isso vai facilitar muito na hora de interpretar todos os resultados que você já fez, tá bom? Por hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Seja na fase de planejamento, seja na fase de execução, seja no pós-execução, tá? Espero que vocês estejam muito atentos a esses erros que eu coloquei aí, tá? Que foram muitos que eu mesmo na minha carreira eu já cometi muitos desses erros, e justamente por isso eu resolvi compartilhar isso com vocês, tá bom? Para que o nosso trabalho sempre tenha a maior credibilidade possível, tá? Se eu esqueci de algum, escreve aí nos comentários, tá? Se eu errei de alguma forma, se você tem alguma sugestão, crítica, enfim, escreve aí que a gente vai trocar uma ideia aí, belezinha? Valeu!